31 de outubro é o Halloween, o Dia das Bruxas. Se prepara, hein? Tô mandando uma lista com 7 filmes de terror pra você e nenhum outro fã passar sem diversão nessa data. Sustos, se liga, que tem 5 novinhos em folha, filmes de 2024 e 2 de bônus. Sabe o que são os bônus? Das antigas, filmes clássicos. 2 que você nem sonha. Vou pedir até pro Miguel aqui nem colocar as imagens desses clássicos no começo da edição, pra ficar um mistério. Mistério, hein? Tem a ver com a data também. Fica então até o final pra saber dessa velha guarda que ainda rende e rende muito, tá bom? Mas vem cá, por acaso você sabe o que é o Dia das Bruxas, o Halloween? Calma, rapaz, eu sei que você sabe, eu sei que você é uma pessoa inteligente, mas eu tô perguntando se você conhece a história. Sabe como surgiu essa comemoração? Calma, ansioso, calma, rapaz, calma, ansiosa, calma, mocinha, que eu já conto pra você. Fala, Cinemaníaco, tudo bem por aí? Eu espero que sim! Tá afim de um bom programa pro Halloween? Gosta de um filminho de terror? Faz o seguinte, mesmo que você não gosta, anota, tá? Todos esses filmes que eu vou passar, indica pros amigos que gostam, né? Manda pra aquele crush, aquela crush, vai saber, né? Vai que rola. Então se liga nos filmes top de terror, todos esses novinhos, fresquinhos, de 2024, que a gente separou para você nesse Dia das Bruxas, ou para esse Dia das Bruxas. Ah, você quer saber a história agora, né? Aguenta só um pouquinho. E só lembrando uma coisa, esses filmes não estão em ordem de preferência, nem de sucesso, ou os que têm melhores avaliações, beleza? Eles não formam um top 5 de maneira alguma. São 5 ótimos filmes para você ver, se arrepiar e na ordem que você bem quiser, tá? Imaculada, Prime Video, estrelado pela queridinha de Hollywood, atriz Sydney Sweeney. Imaculada apresenta na trama a Cecília, uma mulher que é de fé. E ela recebe uma oferta para trabalhar num conceituado convento italiano. Mas a calorosa recepção que ela recebe logo se transforma quando segredos sombrios e arrepiantes começam a revisitar na nova moradia da moça. O que acontece? A Cecília passa a ser atormentada por forças perversas. Enquanto ela confronta esses segredos sombrios e horrores do convento, aos poucos, as suspeitas da jovem se tornam uma dura realidade. Quando? Quando ela acorda misteriosamente grávida. Isso mesmo, grávida. A Cecília agora não apenas carrega uma criança, mas também enfrenta uma série de estranhas e suspeitas situações. Em meio a visões assustadoras e eventos simplesmente inexplicáveis, ela tenta desvendar essa origem. Como surgiu essa gravidez? E é claro, a verdadeira natureza desse convento. Essa experiência religiosa está prestes a se transformar num pesadelo. Seria a gravidez da Cecília uma dádiva ou uma maldição? A Libertação, Netflix. Novo filme de terror estrelado por Glenn Close está no catálogo da Netflix Brasil. A sinopse nos informa que, após se mudar para uma casa misteriosa, uma mãe enfrenta dificuldades e precisa encarar os próprios demônios para salvar a alma dos filhos. E mais, prepara o coraçãozinho, cinemaníaco, cinemaníaca, porque A Libertação é simplesmente inspirado em uma história real. Ó, até arrepia. Na trama, a mãe solo, Ebony Jackson, que é a Andrew Day, muda-se com a família para uma casa em Indiana. O motivo? Ela está a fim de um recomeço na vida. Mas assim que chegam no local, ela percebe que uma energia sinistra está por ali e vive acontecendo ocorrências estranhas e demoníacas que começam a abalar a comunidade e também a paz de dentro da casa
e ela fica sabendo que ali tem um portal para o inferno. Agora, com a ajuda da apóstola Bernice James, que é a Anjan Ellis Taylor, Ebony enfrenta essa energia maligna para salvar a alma dos filhos. Se liga. Longlegs, Vínculo Mortal, Claro TV e Prime Video. Ó, só um parênteses aqui nesse caso, tá? Como esse filme tá recém saído do cinema, algumas dúvidas pairam no ar em relação a onde exatamente assistir. No dia que a gente fez a pesquisa, a previsão era a seguinte: chegada na Claro TV e no Prime Video. Mas aí a gente não sabe exatamente como vai estar na hora que você está vendo esse vídeo. Então a dica é, dá uma busca antes aí, vai no Google, mas é certeza que você vai dar um jeitinho de conferir essa. Seguindo, dirigido pelo cineasta Oz Perkins, o Longlegs segue a agente da FBI Lee Harker, que é a Maika Monroe. Ela é convocada para reabrir um caso arquivado de um serial killer em uma cidade tranquila. À medida que a Lee mergulha na investigação, ela descobre indícios perturbadores e práticas ocultas ligadas a esses crimes, levando-a por um caminho sinuoso e perigoso. Conforme desvenda pistas, a Harker se vê confrontada com uma conexão pessoal inesperada com o assassino. Veja só, com isso ela é lançada numa corrida contra o tempo. Para quê? Para evitar novas vítimas. Porém, à medida que a trama avança, ela vai percebendo que algo sinistro está observando ela de perto, ameaçando não só o desfecho do caso, mas também a própria segurança dela. Enquanto luta para desvendar a verdade por trás dos assassinatos, a Harker se vê numa encruzilhada entre o dever profissional dela e os segredos sombrios que vão surgindo. Isso tudo transforma a investigação em uma batalha intensa. Entre quem? Entre a razão e o desconhecido. Não fale o mal. Aluguel e venda no Prime Video. Consulte aí os preços na plataforma, beleza? Não Fale o Mal é uma nova versão. Se você não sabia, o filme original é dinamarquês. E esse filme lá da Dinamarca foi dirigido pelo Christian Tedfordrup. Speak No Evil, né, que é o nome original. Nessa adaptação americana, ela tem direção e roteiro por James Watkins. A trama acompanha uma família dos Estados Unidos. Essa família, após ela se aproximar de uma outra família, só que britânica, durante as férias na Europa, acaba aceitando um convite para passar aquele final de semana na casa de campo e tal. Você já sabe que vem por aí, né? Inicialmente, claro, o cenário parece perfeito. Está oferecendo uma pausa tranquila, um bom final de semana, só que, no entanto, o que deveria ser algo relaxante, logo começa a se transformar num pesadelo sombrio. Os anfitriões, o Patty, que é o James McAvoy, e a Ciara, que é a Aislinn Francois, começam a agir de forma estranha. Aos poucos eles vão revelando uma violência perturbadora, traços de maldade sobrenatural. O Ben, que é o Scott McNary, e a Louise Dalton, que é a Mackenzie Davis, são os visitantes. Eles acabam se vendo presos em um jogo sinistro do qual desconhecem as regras. Sem saber como escapar da situação, cada vez mais aterrorizante, a coisa vai piorando e piorando. E aí, tá curtindo o vídeo? Eu espero que você esteja. De qualquer forma, faz o seguinte, faz um favor, clica no like, ajuda nós, é muito importante pro canal. Aperta aí, ou aproveita então também, manda pro seu amigo que gosta de filme de terror. Os fantasmas ainda se divertem. Esse é para aqueles que gostam de dar uma risada junto com os sustos. Bora dar uma amenizada, né? Mesmo caso de Longlegs, ok? No dia que eu escrevi o roteiro, fiz a pesquisa, o filme ainda estava nos cinemas. Lembrando que o primeiro filme de 1988 tá lá no Prime Video, de graça aí para os assinantes. Então você dá uma procurada que você, claro, vai encontrar facilmente aonde assistir Os Fantasmas Ainda Se Divertem. Eu até já falei desse nas redes sociais, mas vale falar de novo, né? De cara, muito melhor que o antigo, mas muito melhor, tá? Mas muito mesmo. Dito isso, Beetlejuice, Os Fantasmas Ainda Se Divertem é sim uma continuação direta do longa dos anos 80. Tanto um quanto o outro foram dirigidos pelo famoso Tim Burton.
Na nova trama, a gente volta para casa em Winter River, onde 3 gerações da família Dietz se reúnem após uma tragédia inesperada. Qual é a tragédia? Assiste. A Lydia Dietz, que é a Winona Ryder, fiz falar o nome dessa moça, mas tudo bem. Agora ela é adulta. Ela é mãe da adolescente Astrid, que é a Jenna Ortega, a famosa bandinha da Netflix, entre outros personagens. A jovem introvertida, ao explorar o sótão da antiga casa, descobre a misteriosa maquete da cidade. E claro, é lógico, inadvertidamente, ela reabre o portal para o mundo dos mortos. Esse ato inesperado traz de volta quem? O excêntrico fantasma Beetlejuice, ou o Besouro Suco, em português. Michael Keaton, mais uma vez, transforma a vida dos Dietz em um verdadeiro caos. E ó, não custa falar, viu? Que atuação do Michael Keaton, meu irmão. O hominho nasceu para ser o Besouro Suco. Não, ele não é só o Batman, não, tá? Com aquele humor peculiar, o estilo único, o Besouro Suco promete causar novas confusões. E vai causar, misturando o mundo dos vivos e dos mortos de uma forma que só ele sabe fazer. Mas aí fica a pergunta, afinal de contas, o que é esse tal de Dia das Bruxas? Agora vamos para aquela aulinha de história no seu Neumaníaco.rossi. Segura aí, que no fim eu falo dos 2 clássicos bônus, hein? Seguinte, o Dia das Bruxas, como ele é conhecido, né? O Halloween, o famoso Halloween, é uma das festas mais populares da cultura norte-americana. Até aí, beleza, todo mundo já sabe. A história conta que ela foi levada para os Estados Unidos por imigrantes da Irlanda. A festa, desde o início, tem relação com seres assustadores, como monstros, vampiros, zumbis, bruxas más, e teve uma origem na cultura britânica. Os historiadores apontam que o Halloween moderno surgiu em Samhain, uma festa celta. Nessa celebração Samhain, acreditava-se que as barreiras entre o mundo dos vivos e dos mortos, elas simplesmente deixavam de existir. Os celtas realizavam essas festas com fogueiras e também uma grande quantidade de alimentos. Tá vendo aí já uma relação, né? Eles enfeitavam as vilas com lanternas, pois acreditavam que o fogo afastava os mortos e os demais espíritos. Outra relação. A celebração ela se manteve bastante popular nessa cultura britânica e passou por um processo de cristianização. Isso ocorreu durante a Idade Média e também a Idade Moderna. Mas como foi essa mudança? Rolou quando a Igreja Católica estabeleceu, melhor dizendo, a celebração All Saints' Day, que é o Dia de Todos os Santos. Isso no dia 1º de novembro, mesmo dia em que o Samhain era comemorado. Com o tempo, essa celebração se expandiu e novas datas foram estabelecidas pela Igreja. E com isso também acabamos tendo aí o dia 2 de novembro. O 2 de novembro se transformou no All Souls Day, que é o dia de todas as almas, numa tradição literal. É um dia de oração pelos mortos. As tradições do dia 1º e do dia 2 de novembro fizeram com que o dia 31 de outubro se transformasse em quê? Na véspera dessas celebrações. O Halloween chegou nos Estados Unidos durante o século XIX. Ele foi levado por esses imigrantes irlandeses que simplesmente, no início, eles estavam fugindo da fome e também procuravam novas oportunidades na América, na terra do Tio Sam. As festas se popularizaram na cultura norte-americana, caindo no gosto popular a partir do começo do século XX e foi exportada aí para o resto do mundo, graças a essa influência recente da cultura norte-americana. Mas e os doces? A primeira versão do clássico Doces ou Travessuras foi protagonizada por crianças da Europa medieval, que a cada dia 31 de outubro batiam de porta em porta pedindo por comida e também por dinheiro. Isso tudo acontecia durante o feriado celta Samhain, que a gente já citou aqui. Em troca, essas crianças, o que elas faziam? Elas se ofereciam para rezar pelas almas dos entes queridos, né, dos vizinhos primeiro. Já os capítulos da história irlandesa contam que a lenda de que um homem conduzia uma procissão para angariar oferendas de agricultores com o intuito, com o objetivo
de que as colheitas deles não fossem mais amaldiçoadas por demônios. Foi essa espécie de chantagem que teria dado origem ao termo doces ou travessuras. Registros que remontam ao ano 1920 dão conta de que, a partir daí, os norte-americanos incorporaram o hábito de pregar peças durante as brincadeiras medievais. Com isso, o chamado lá trick or treat, que em português significa doces ou travessuras, foi popularizado. Entendeu? Agora que você já sabe tudo do Halloween, você, jovenzinho, jovenzinha, eu vou te dar duas dicas de filme bônus. Esses são das antigas. Talvez você não tenha visto ainda, ou só ouviu falar. Mas eu tenho certeza que você vai adorar. Se liga. O Iluminado, 1980, Max. Clássico dos clássicos, dos clássicos, dos clássicos de terror. Liberado aí para os assinantes da plataforma Max. O Iluminado, para mim, sinceramente, é muito mais terror psicológico. É um negócio danado de bom. De uma forma feita espetacular. Se liga. Durante o inverno, um homem, que é o Jack Nicholson, fera demais, é contratado aí para ficar como vigia num hotel no Colorado. E vai para lá com a mulher, que é a Shelley Duvall, e o filho, que é o Danny Lloyd. Só que o que acontece? Aquele isolamento contínuo, não vê ninguém, não fala praticamente com ninguém, começa a causar problemas mentais sérios nesse homem, vivido pelo Jack Nicholson, e ele vai se tornando cada vez mais agressivo, mais perigoso. E o que acontece ao mesmo tempo? O filho dele começa a ter visões de acontecimentos ocorridos no passado. Isso tudo também, é claro, causado por aquele isolamento excessivo. Não tem como sair, não tem como entrar, neve para todo lado, enfim. Esse vai te tirar o fôlego, vai por mim. E para encerrar, um ano depois, em 1981, chegava outro filmaço que marcou época, meu amigo. Um lobisomem americano em Londres. Simplesmente são 97 minutos de pura tensão, terror, mortes, muito sangue, num daqueles clássicos eternos do cinema. Um lobisomem americano em Londres está disponível para os assinantes do Telecine e do Prime Video, este para aluguel ou compra. Dá uma pesquisada na plataforma, beleza? É um filmaço, galera. Eu amo esse filme, tenho na minha coleção. E eu gosto desse filme desde antes de eu gostar de filme de terror, pra você ter uma ideia. Inclusive, eu revi recentemente agora. Que é isso? Nessa trama, a gente tem o David Kessler, que é vivido pelo ator David Naughton, e o Jack Goodman, que é vivido pelo Griffin Dunne. Eles são colegas de colégio. O que eles fazem? Coisas que muitos colegas de colégio fazem. Eles vão pra Inglaterra, saem dos Estados Unidos para conhecer uma nova terra. Como? Mochileiros, pedindo carona nas estradas. Eles vão de cidade para cidade até chegar numa pequeniníssima cidade. Eles pegam lá, entram num bar e eles são friamente recepcionados pelos moradores locais. A situação piora ainda mais quando Jack pergunta o porquê do local ter velas e um pentágono na parede. A dupla, ao deixar o local, começa a caminhar numa estrada deserta e cheia de névoa. Suspeito, né? Logo, eles percebem que tem um animal que está cercando eles. De repente, o Jack é atacado por um enorme lobisomem. O corpo dele simplesmente é dilacerado. O David foge, mas também é atacado. O que acontece? Ele fica apenas com cortes no corpo, no rosto, nos ombros, mas aí é o suficiente para fazer com que ele mesmo passe a se transformar em lobisomem. A partir daí, meu irmão, claro, já falei, ele começa a se transformar em lobisomem. De um determinado momento para frente, ele começa a ver as vítimas que ele fez. Isso mesmo, os mortos aparecem para ele, falam com ele. Essencialmente, a conversa é o seguinte: esses mortos pedem para que ele se mate. Para quê? Para evitar que ele mate mais pessoas. Sem palavras. Sensacional. Um lobisomem americano em Londres. Sensacional. Aí, Cinemaníaco, Cinemaníaca.
O meu Halloween tá mais do que completo. Depois você volta aqui para me agradecer, tá bom? Só filmaço pra você se dar muito bem no Dia das Bruxas ou Halloween, se você chama de Halloween, porque é a mesma coisa. E pra você que tá aqui até agora acompanhando esse vídeo, gostou da lista? Escreve aí nos comentários qual desses te hypou mais pra assistir. E ó, obrigado, viu, de coração pela tua companhia. Ótimo Dia das Bruxas e você sabe, abraços!